Olá, meus alunos de Física 1, estamos começando aqui mais uma videoaula. Essa aula, então, é uma aula relacionada ao tema de dinâmica na física, aonde, então, a gente faz o estudo aí das 3 leis de Newton. Basicamente, então, nesse curso aqui, a gente vai estar interessado numa coisa que se chama força, e é ela, então, que a gente começa a estudar a partir de agora. Bem, a gente pode definir então a força como sendo então a relação entre o que causa o movimento do corpo, ao qual então até o momento, com o estudo da cinemática, a gente estava simplesmente preocupado em descrever o movimento do corpo matematicamente, não se preocupando com o que causava o movimento. A partir de agora, então, a gente tem a preocupação do que causa o movimento. E o que causa o movimento é justamente o que a gente chama então da interação de uma partícula com a sua vizinhança. Essa interação, então, da partícula com a sua vizinhança é denominada o que a gente chama, então, de força. A força, então, que vai ser a responsável para colocar o corpo em movimento. Sendo assim, a gente pode descrever as forças com base em 4 tipos, que são bem conhecidas nossas aqui, que são chamadas de forças fundamentais. A primeira dela, então, são a força gravitacional, a nuclear forte, a eletromagnética e a força nuclear fraca. Bem, quase todas as demais forças a quais a gente conhece ali, elas são derivadas basicamente dessas daí ou implicitamente estão ligadas a esse tipo de força. Nesse curso em particular, a gente vai estar mais interessado aqui na força gravitacional e nas consequências que ela pode trazer para nós. Sendo assim, a gente pode dar 2 enfoques para o estudo de forças. O primeiro enfoque que a gente pode dar é com relação aos efeitos da força, então aquilo que acontece com o corpo assim que eu aplico uma força sobre ele. E o segundo enfoque, então, pode ser baseado aí nas características ou origem dessas forças. E assim, então, a gente pode saber o que vai estar acontecendo de acordo com a origem dessa força que eu estou estudando. Sendo assim, então, a gente pode passar aqui para a análise, né, do que a gente chama aí das 3 leis fundamentais descritas por Isaac Newton. Isaac Newton, então, foi o primeiro a fazer essas observações e descrever, então, aí, basicamente, 3 leis que podem complementar aí todos os efeitos devido à aplicação de uma força. O primeiro desses efeitos, então, que também é conhecido como a primeira lei de Newton, a gente pode descrever a seguir. A primeira lei de Newton, também conhecida como a lei de inércia, ela pode ser, então, descrita observando aqui pequenos acontecimentos, como a gente vai mostrar aqui nesse vídeo. Como foi possível observar aqui, obviamente, a parada aí do veículo na frente e o motoqueiro vindo atrás aí não observando que esse veículo parou, a moto então colidiu ali com o veículo, ou seja, sofreu uma parada brusca. No entanto, foi possível observar aqui que o motoqueiro ele continuou o movimento que ele vinha anteriormente, ultrapassando aí o veículo. Então essa daí é uma das observações que a gente pode fazer com relação a esse vídeo. Um próximo vídeo aqui pode também descrever para a gente um outro tipo de comportamento. Apesar da tragédia mostrada aí nesse vídeo, a gente pode tirar umas lições aí relacionadas à física. Como foi possível ver, o motociclista ele estava em alta velocidade e assim que surgiu então um obstáculo
na frente dele, não foi possível parar, tendo então uma colisão da moto com o veículo. E novamente foi possível ver então ali que, embora devido à colisão a moto ela ficou parada, a gente observou que o motorista ali então ele continuou o movimento que ele estava antes, sendo lançado aí por cima do veículo. O próximo exemplo então que a gente pode mostrar também de um vídeo bem interessante é essa relação que a gente tem aqui com um garoto ali segurando um celular sobre a cabeça dele, e temos aí um tiozão do pavê que vai querer fazer uma graça aí com o menino. É engraçado ali, pelo menos para quem está assistindo, né, não para o garoto. É possível ver então, obviamente ali, que quando o tiozão do pavê aí acerta a cabeça do rapazinho, o corpo dele permanece imóvel enquanto só se movimenta a cabeça. Então a gente tem também uma outra análise ali que a gente pode fazer desse tipo de comportamento quando a gente inicia um determinado movimento ou quando para um determinado movimento, como a gente viu no caso ali dois vídeos anteriores da moto. Sendo assim, né, obviamente, Isaac Newton teve exemplos similares a esses, não iguais a esses, porque não existia TikTok ou qualquer outra rede social no tempo de Newton, né? Mas obviamente ele tinha exemplos na época dele ali que ele permitia observar esses tipos de comportamento. E sendo assim, então, muito provavelmente, Newton deve ter descrito o que a gente chama hoje da sua primeira lei da seguinte maneira: se você estiver andando muito rápido e for parado bruscamente, dá se estrepar todinho. E se for otário e deixar o tio do pavê brincar de Guilherme Tell contigo, vai ter sua cabeça arrancada do corpo. Obviamente, não ia ficar muito elegante nos escritos de Isaac Newton ele deixar dessa forma. Então alguém deve ter repreendido ele e falou: Newton, fala diferente aí para ficar mais elegante, né? E aí, muito possivelmente, ele deve ter escrito algo mais elegante dessa forma: um sistema de referência inercial, um corpo manterá seu estado, movimento ou repouso, sem nenhuma força for aplicada sobre ele. Então, basicamente, o que a lei da inércia nos diz é que, para que você tenha qualquer alteração aí do seu movimento, ou seja, se o corpo estiver em movimento, para que ele esteja parado, é preciso aplicar o que ele chama de força, e se o corpo estiver parado, para ele entrar em movimento, também é preciso aplicar uma força nesse corpo. Então, a lei da inércia aí deixa bem claro os comportamentos que a gente pode descrever a respeito aí do efeito de uma força. Falta então a gente entender basicamente como que eu posso descrever essa força. A força então ela é descrita pelo que a gente chama então da segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton então define matematicamente o que é a força e como que ela pode se relacionar com o corpo, né, e o movimento que ela vai introduzir a esse corpo. Basicamente, então, Newton verificou que o corpo, então, ele tem, né, que a força que é aplicada sobre ele é proporcional à aceleração desse corpo. E essa proporcionalidade ela pode se tornar uma igualdade com a adição de uma constante. Nesse caso, ele verificou também que, dependendo da massa desse objeto, a intensidade da força a ser aplicada para imprimir uma determinada aceleração também estava relacionada, chegando então no tão conhecida segunda lei de Newton, que força é igual a massa vezes a aceleração. A força é uma grandeza vetorial, sendo assim ela também vai ter módulo, direção e sentido. O módulo dela então é o produto do módulo da massa pelo módulo da aceleração, e, consequentemente, a direção e o sentido é dado pelo vetor aceleração. Então, sendo assim, o vetor aceleração é que vai definir a direção e o sentido da nossa força. Sendo a força uma grandeza vetorial, independente aí de duas grandezas como a massa e a aceleração, obviamente ela vai ter também uma unidade associada a ela. Nesse caso, quando eu faço aqui a análise dimensional para a força, eu tenho aqui a massa que é dada em quilo e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Essa então seria a unidade de força. No entanto, no Sistema Internacional de Unidade, para facilitar então a nossa notação, a gente pega esse conjunto de unidades e transforma numa única unidade, chamada então de Newton. Então, um Newton é a unidade
padrão do Sistema Internacional. E 1 newton, então, ele vai valer 1 kg vezes metros por segundo ao quadrado. Então essa é a relação que a gente tem aqui de Newton com as unidades fundamentais aí do nosso Sistema Internacional de Unidades. Basicamente, a gente pode descrever alguns comportamentos também do que acontece à medida que eu estou aplicando a força e eu estou variando ali alguns comportamentos com relação ao meu corpo. Primeiramente, vamos imaginar aqui que eu tenho uma caixa de uma massa M e eu estou aplicando aqui uma força F. Aplicando essa força nessa massa, eu vou produzir uma aceleração A. Contudo, se eu aplicar o dobro da força que eu tinha inicialmente, eu vou ver então que, ao aplicar o dobro da força, como a aceleração é proporcional a essa força, eu vou ter então o dobro da minha aceleração. E se eu triplicar a força, eu vou ter o triplo da minha aceleração. Isso, obviamente, para um corpo com a mesma massa em todas as 3 situações. Dessa análise, então, a gente pode concluir então que a aceleração do sistema tem uma relação direta com a força aplicada. Então, eu dobrei a força, eu dobro diretamente a minha aceleração. Convém também a gente fazer uma análise do que acontece se eu estiver variando a massa do meu sistema. Então, nesse caso, agora eu tenho uma determinada massa, estou aplicando uma força, vou produzir uma aceleração. Se eu manter a mesma força aplicada, só que eu dobrar a massa, nesse caso aqui eu tenho 2 caixas de massas idênticas, uma sobre a outra, e estou aplicando a mesma força anterior, eu vou ver que a aceleração desse sistema ela cai pela metade. E se eu pegar e triplicar a massa, coloco 3 caixas sobre elas, aplico a mesma força que eu tinha anteriormente, verifico que a minha aceleração cai a 1/3 do que eu tinha antes. Dessa forma, então, a gente vê que, para o caso da aceleração, eu tenho um comportamento inverso dela em relação ao aumento de massa. Então, quanto maior a minha massa, menor então vai ser a aceleração impressa nesse sistema. São as análises que a gente pode fazer aí com relação à segunda lei de Newton. Não só isso, mas a lei de Newton também, ela pode ser demonstrada, na verdade, foi a forma como Isaac Newton chegou nesta relação, ela pode ser demonstrada através, então, do conceito fundamental de aceleração. A gente já conhece que a aceleração ela é definida para a gente como sendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Sendo assim, na relação lá da segunda lei de Newton, se eu trocar a aceleração pela derivada de dv dt, eu posso escrever então a força da seguinte maneira. A força vai ficar igual a m dv dt. Sendo que, nesse caso, como a massa é uma constante, tanto faz eu colocar ela fora da minha derivada ou dentro da minha derivada, eu não vou alterar o meu sistema, porque m é uma constante. Convenientemente, então, eu passo a escrever a força como a derivada de mv dt. A escolha justamente desse termo aqui entre parênteses mv dt é justamente para cair na definição ao qual Newton deu para a força primeiramente. O produto então da massa pela velocidade é o que a gente conhece como sendo a quantidade de movimento linear de uma partícula. Define então ali o quão rápido uma partícula de uma determinada massa vai estar se movimentando. MV também ele pode ser simplesmente denominado como momento linear. E o momento linear então ele é definido aqui por uma letra P minúsculo. E como a gente pode observar, como eu tenho aqui o produto da massa pela velocidade, e a velocidade sendo um vetor, consequentemente eu tenho um produto de um escalar por um vetor, e aí então o nosso momento linear ele acaba sendo descrito aqui como sendo P igual a mv, sendo então P, o momento linear, a nossa grandeza vetorial. Obviamente, o módulo então é definido pelo produto de m pelo módulo de v, mas a direção e o sentido do meu momento linear é definido pela direção e o sentido do meu vetor velocidade. Sendo assim, a gente pode retornar então esse produto aqui de mv para a nossa derivada no slide anterior, e assim a gente chega na segunda lei de Newton como foi descrita por ele próprio. Eu tenho então que a minha força é dp dt, nesse caso a gente pode dizer então
que a força é a taxa de variação da quantidade de momento linear em função do tempo, tá? Ou seja, aí então a gente chega na relação que realmente foi descrita aí por nosso querido Isaac Newton. A força, então, ela pode ter então as análises não só do ponto de vista do momento linear, ou como em função da massa vezes a aceleração, como vimos já anteriormente, mas pode ter situações aonde um objeto ele vai ter mais de uma força aplicada sobre ele. É o caso como esse daqui. Imagine então que você tem um veículo que apresentou um problema e você pediu ajuda aí para alguns companheiros seus para empurrar esse veículo. Cada um desses indivíduos, obviamente, ele vai estar fazendo uma força aqui sobre o veículo, o que vai acarretar então, nesse caso, numa força resultante, já que a força é um vetor. Se eu tiver então 3 forças, como nesse caso aqui, por exemplo, eu teria então a somatória desses 3 vetores, resultando então num vetor resultante, que é a força que vai imprimir então o movimento final a esse carro. Dessa forma, a gente também pode descrever a força da seguinte maneira: se eu levar em consideração aí diversas forças aplicadas sobre o mesmo objeto, resultando numa força final, eu vou ter então que a força resultante, F de R, é definida então pela somatória de todas as forças. Lembrando, a somatória vetorial, então eu posso ter uma força em diferentes direções. Como a força resultante é massa vezes a aceleração, então eu vou ter então que a soma de todas as forças é igual a massa vezes a aceleração, ou seja, a gente define aqui que soma de todas as forças vai ser igual a sempre a segunda lei de Newton, ou seja, uma força resultante. É esse conceito muitas vezes que a gente utiliza com bastante frequência para a resolução de problemas na física. Dito então aí a nossa segunda lei de Newton, a gente tem então um terceiro efeito que pode ser descrito pelo que conhecemos como a lei da ação e reação, ou a terceira lei de Newton. A lei da ação e reação, então, ela vai dizer para a gente o seguinte: que se eu tiver um objeto, como por exemplo esse bloquinho número 1 aqui, e ele estiver exercendo uma força sobre um bloco número 2, então uma força que 1 faz em 2, eu vou ter como resposta do segundo bloco uma força de mesma intensidade, mesma direção, só que de sentido oposto, o que implica então que o bloco 2 ele vai fazer uma força F21 na mesma direção, ou seja, na horizontal aqui, só que em sentido oposto, com a mesma intensidade sobre o meu bloco número 1. Então, basicamente ali eu tenho também uma relação aí que pode ser descrita matematicamente para a lei da ação e reação da seguinte forma. Então, se eu tiver a força 1, 2, ela vai ser igual a menos a força 2, 1. Sendo assim, a gente complementa aí todas as relações de forças que podem ser descritas por essas 3 leis. Para ficar um pouquinho mais claro, então, o comportamento da terceira lei de Newton, a gente pode demonstrar aqui com esse pequeno vídeo, que, embora ele seja engraçado, mas ele é bem ilustrativo para a gente. Como fica claro, então, aí no vídeo, né, essa pequena senhorinha ali, ao tentar fazer um disparo de uma espingarda, como ela não está apoiando muito bem aí a espingarda, e ela também não tem muita força suficiente, quando ela dispara, então eu tenho uma força exercida aí que vai impelir esse projétil para fora da espingarda, e consequentemente, pela terceira lei de Newton, essa força também ocorre ao contrário, empurrando então a espingarda para trás. Como a senhora não estava segurando muito bem ali, ela não tinha muita força, foi o suficiente então para derrubá-la ali e jogar a espingarda para trás. Então, basicamente, fica bem claro aí para a gente o comportamento ali da lei de ação e reação com esse pequeno vídeo. Basicamente, então, aqui a gente encerra os efeitos de uma força sobre um corpo. A gente consegue então descrever aí qualquer comportamento que possa ocorrer ali com a aplicação de uma força com essas 3 leis. A partir de agora, então, a gente passa a fazer o estudo das origens da força. Então, a origem da força, então, vai depender dessa interação que eu tenho dessa vizinhança. A gente precisa, então, entender a interação
do corpo com a vizinhança que vai conduzir a uma força específica. A primeira origem de força, então, que podemos destacar é o que a gente chama, então, da força gravitacional. Então, ela ocorre, então, devido à interação que eu tenho ali da ação da gravidade entre dois corpos. Nesse caso, essa força gravitacional ela é definida matematicamente para a gente como F sendo igual a G m1 m2 dividido por R2 R elevado ao quadrado multiplicado pelo versor E. Aonde eu vou ter então que G aqui ela é uma constante, é o que a gente chama de constante gravitacional, e ela vale para a gente que 6,67 vezes 10 a menos 11 metros ao cubo dividido por segundo ao quadrado vezes quilo, onde essa unidade aqui ela é escolhida sistematicamente para quando substituir aqui nessa expressão, ela dá origem à unidade Newton no final. M1 e M2 são a massa dos dois corpos que estão interagindo ali, tá? Então o corpo e a sua vizinhança. E, obviamente, R aqui é a distância de separação entre esses dois corpos, que nesse caso, então, a gente vê que essa força ela depende com o inverso do quadrado dessa distância. O versor R aqui, ele só é introduzido justamente para a gente manter o rigor vetorial aqui dessa equação, uma vez que a força é uma grandeza vetorial, então eu adiciono o versor R, já que a força aqui ela vai estar na direção de R, tá? Por essa razão, então, como eu não posso dividir aí por um vetor, eu acrescento aí o produto de um vetor unitário, que não vai alterar em nada a minha expressão. Como que a gente pode interpretar, então, por que ocorre essa força de interação aí entre esses dois corpos? Basicamente, a gente pode descrever isso com que é a que a gente chama de campo gravitacional. Podemos entender esse campo gravitacional como ele sendo um colchão, e aí, então, toda vez que eu coloco um objeto aí massivo nesse colchão, eu provoco uma deformação nele. De tal forma, então, que se eu tiver aqui um objeto com bastante massa, eu vou provocar, então, aqui uma cratera ali no meu colchão, ou seja, uma deformação sobre ele, e qualquer objeto que estiver no raio formado por essa cratera aqui, obviamente ele vai ser atraído, ou seja, ele vai escorregar aqui para o corpo de massa maior. Então, se eu colocar aqui um outro corpinho pequenininho, embora ele também provoque aqui uma cratera nesse sistema, a gente vai observar então que ela tem aí um diâmetro bem menor, uma profundidade bem menor. Sendo assim, então eu tenho a tração dela pelo corpo de maior massa, tá? Essa relação então é justamente descrita aqui por essa força que a gente acabou de falar, tá? Bem, essa então é uma das origens de força que conhecemos. Existem outras, como a gente até falou lá no caso das forças fundamentais, não é enfoque aqui desse curso, mas para fins demonstrativos a gente vai falar dela, que são as forças elétricas, ou particularmente também conhecida como lei de Coulomb. Nesse caso, a força elétrica então é devida à interação entre duas cargas elétricas. Eu tenho então que matematicamente ela vai ser descrita por uma constante K, o produto dessas cargas elétricas dividido pela distância entre elas ao quadrado. Essa constante K aqui é chamada de constante eletrostática, ela vale 9 vezes 10 a nona newtons vezes metro quadrado dividido por Coulomb ao quadrado, e Q1 e Q2 aqui são as cargas elétricas. Então, dependendo, obviamente, aqui dos sinais dessas cargas elétricas, positivos ou negativos, isso também vai influenciar se a força aqui vai ser atrativa ou repulsiva. E, novamente, eu tenho que a dependência da força, aqui nesse caso da força elétrica, é com o inverso do quadrado da distância, onde R, novamente, é a distância que separa a carga Q1 e a carga Q2. Como pode ser observado, então, eu tenho que a força elétrica aqui, matematicamente, ela é muito parecida com a força gravitacional. A diferença que a gente tem aqui é que, no caso da força elétrica, como eu disse, dependendo do sinal da carga elétrica aqui, eu posso ter uma força do tipo atrativa ou uma força repulsiva. Já no caso da força gravitacional, eu vou ter sempre uma força do tipo atrativa. Outra diferença que eu posso também
analisar aqui entre essas duas forças com relação à intensidade. Eu vou observar também que aqui, por situações com a força elétrica, eu vou ter uma intensidade de força muito maior do que se comparado pela mesma distância à força gravitacional de massas, nesse caso aqui. Então a força elétrica ela tem uma intensidade maior do que a força gravitacional para os mesmos objetos. Eu vou ter também que, nesse caso, a minha força elétrica ela vai ser uma força de curta interação, enquanto a força gravitacional é conhecida como sendo uma força de longa interação, ou seja, a força gravitacional ela atua nesses corpos mesmo, esses corpos estando muito distantes. Já no caso da força elétrica, esses corpos têm que estar muito próximos. Se ele se distanciar muito, ele rapidamente então sofre uma intensidade muito grande de força elétrica nessa situação. Além da força gravitacional e a força elétrica, temos também um similar a essa força no caso das forças magnéticas. Todo mundo aí já deve ter brincado, muito provavelmente, com ímãs, e nessa brincadeira com ímãs percebia então que você tinha ali uma força de atração ou uma força de repulsão, dependendo então da configuração que você colocava dos seus ímãs ali. Essa força então, embora não seja o enfoque aqui desse curso, ela pode ser descrita por essa relação matemática aqui. 3μ0 sobre 2π, μ ao quadrado sobre r à quarta, versor r. Basicamente, a gente tem então que μ0 aqui é uma constante que está relacionada então com o meio aonde esses ímãs se encontram. No caso aqui, μ0 vale 1,26 vezes 10 a sexta Henry por metro, se eu estiver falando ali no vácuo ou no ar. Eu tenho então μ aqui como sendo o momento de dipolo magnético ali de cada ímã. Tá? Esse momento de dipolo magnético seria mais ou menos o equivalente ao produto lá das cargas elétricas da força elétrica que a gente viu no caso anterior. Por isso que ele aparece aqui como μ ao quadrado. Tá? Eu não tenho monopolos magnéticos, de tal forma então que ele sempre vai ser descrito pelo que a gente chama aqui de dipolo magnético de um ímã, tá bom? R novamente continua sendo aqui a distância que separa ali esses dois ímãs, e nesse caso a gente pode observar que no caso da força magnética ela depende então com o inverso de r à quarta. Consequentemente, a gente pode ver então que a força magnética ela tem uma interação ainda mais curta do que no caso da força elétrica. Então ela vai ter intensidades aí grandes somente em distâncias extremamente curtas. Qualquer pequena variaçãozinha é o suficiente aí para essa força sofrer uma redução brusca. Bem, então esses daqui são alguns dos exemplos. A gente pode tratar de um outro exemplo aqui que também vai ser o enfoque aqui desse curso, que é o que a gente chama então de força elástica. A força elástica ela vai ser então uma força relacionada de forma indireta ali com o caso elétrico, mas não convém aqui para a gente entrar em mais detalhes nesse momento. Então a gente vai tratar aqui ela como sendo uma força característica associada a um material. Nesse caso aqui, a força elástica ela pode ser associada muito bem e muito bem interpretada com o modelo de um sistema massa-mola. Ou seja, consiste eu ter aqui uma molinha onde eu prendo uma massa numa extremidade dela e na outra extremidade eu mantenho essa bolinha presa em uma superfície rígida. A característica que a gente tem então, que a gente define como característica elástica do meu material, é a capacidade dele se deformar e assim voltar à sua condição original. Isso então é muito bem representado aqui no caso de uma mola. Se eu destender essa minha mola, eu vou observar então que quando eu soltar esse meu objeto em uma determinada posição aqui, a tendência é que esse corpo volte à condição que ele tinha originalmente, ou seja, a mola vai voltar ao tamanho que ela tinha anteriormente. Isso ocorre porque quando eu desloco então esse meu bloquinho aqui M para a posição aqui x1, eu vou observar então que eu precisei aplicar uma força, obviamente, para colocar esse meu bloco aqui em movimento, mas assim que eu aplico essa força, eu observo que eu estou sentindo aqui que a minha mola, ela está puxando o meu corpo de novo na direção contrária. Tanto é
que assim que eu paro de aplicar força aqui nesse meu bloquinho, tá? Esse meu bloquinho então retorna à condição original que ele estava. Eu posso dizer então que a minha mola aqui, nesse caso, ela está exercendo então o que a gente chama de força elástica. E como essa força é contrária à força que eu estou aplicando, eu posso definir ela pelo que a gente chama de lei de Hooke, pois foi Hooke o primeiro cientista que observar esse tipo de comportamento. Ele define basicamente que a força, nesse caso, ela vai ser igual a menos kx, aonde esse k aqui é uma constante, que a gente define como sendo a constante elástica da mola, aonde essa constante elástica da mola é uma característica da minha mola. Ou seja, ela vai depender do material com que é feita a minha mola, da espessura do fio da minha mola ali e do número de espiras que constitui essa minha mola. Então são parâmetros físicos aí que vão definir o valor dessa constante K aqui. E obviamente esse x aqui é o deslocamento, ou seja, o quanto eu elonguei a minha mola. Então nesse caso aqui seria a variação que eu tive aqui de ΔX de 0 até x1. A força, por ser uma grandeza vetorial, nesse caso aqui, então, a força devido à força elástica, ela vai ter a direção e o sentido definido aqui pela variação do comprimento da minha mola, ou seja, na direção e o sentido a qual essa mola sofreu elongação. Esse efeito não ocorre só quando eu estico a minha mola, mas esse efeito também ele ocorre quando eu comprimo a minha mola, como é o terceiro caso que eu mostro aqui embaixo. Nesse caso, então, eu saí do ponto inicial aqui com uma direção com a posição 0 e foi até aqui a posição x2, comprimindo então essa mola. Assim que eu faço isso, a gente observa novamente que eu tive que aplicar uma força e assim que eu abandono então esse objeto, uma força surge tentando voltar, ou seja, restaurando a condição original do comprimento da minha mola. Obviamente, esse tipo de comportamento que eu acabei de descrever aqui para uma mola não é único exclusivamente da mola. Por exemplo, se você pegar um elástico de roupa, a gente vai ter efeitos também similar a isso. Se eu pegar, por exemplo, também para os carros mais novos, aí você tem aí uma lataria mais flexível, né? Se você pegar o capô de um carro, aplicar uma força sobre ele, você vai ver que ele vai deformar. E assim que você parar de aplicar essa força, né, você vai ver então que o capô volta, né, à condição original dele, ou seja, ele também exibe um efeito aí mola, ou seja, ele tem aí um efeito elástico associado ali àquela chapa de metal utilizada ali no capô do carro. Obviamente, eu tenho um limite também para ter esse efeito ocorrer, né, que é o que a gente denomina aí de efeito elástico e efeito plástico. A gente não é o caso aqui desta nossa aula, mas muito provavelmente vocês vão discutir isso daí mais à frente aí no curso de Física. Bem, sendo assim, então, a gente tem aqui, pode-se dizer, uma outra origem de força relacionada, então, que a gente denominou de força elástica. Também tem alguns comportamentos que são meio confusos na física e as pessoas acabam confundindo muitas vezes a relação entre a força e a grandeza física escalar denominada massa. É nosso objetivo então agora definir basicamente a diferença do que a gente tem do que é chamado de peso e do que é massa. Basicamente a gente pode definir então o peso, que é uma força gravitacional exercida exercida pela Terra sobre o corpo, definida lá pelaquela primeira origem de força que a gente acabou de falar, força gravitacional lá, né? G, M1, M2 dividido, né, por R ao quadrado. Já a massa é uma quantidade constante, tá? É uma quantidade de matéria ali associada e ela não depende da força gravitacional. Tá? Sendo assim, então, eu vou ter aqui que no caso da força-peso, ela pode ser então uma grandeza física que ela pode variar dependendo então da gravidade do local, enquanto a massa é uma constante e ela não tem dependência então do local onde ela se localiza. Para o caso do peso, então, eu posso determinar então quanto que vai valer essa força-peso.
Vamos imaginar então um corpo aí com uma determinada massa que ele está sujeito aí a um movimento de queda livre. Sendo assim, vai estar atuando sobre ele a aceleração da gravidade. Tem então a aceleração G funcionando ali sobre ele. Assim, então, eu posso definir o peso atuando nesse corpo, né? Que o peso aqui a gente vai denominar pela letra W, para não confundir aí com P, que a gente já definiu anteriormente lá como sendo momento linear. Sendo assim, eu tenho então que a força, que é descrita aqui pela segunda lei de Newton, massa vezes aceleração, para o caso da força-peso, a aceleração então seria a aceleração da gravidade, então eu tenho que o peso sempre vai ser definido pela massa vezes a aceleração da gravidade. Então o peso vai ser a interação do corpo com o planeta, né? No caso aqui a Terra, que está implicando ali em aplicar uma força de atração desse objeto para o centro da Terra. A força-peso então vai ser uma grandeza vetorial. E como a aceleração da gravidade ela está apontando para o centro da Terra, eu vou ter que o peso ele sempre vai estar apontando do centro do objeto para o centro da Terra. Resumidamente, então, eu posso diferenciar ali o que seria peso e massa. No caso de peso, então, a gente tem uma grandeza vetorial, aonde essa grandeza aqui, que é uma força, ela é definida então pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Eu vou ter então que a força peso, por ser uma grandeza vetorial, ela vai estar sempre apontando aqui para o centro da Terra, e ela tem uma dependência então com a aceleração do local. Então, se ela estiver na Terra, ela vai ter um valor de aceleração. Se ela estiver em qualquer outro astro ali, essa aceleração vai ser diferente e, por consequência, a força-peso também vai ser diferente. Já no caso da massa, como é uma medida então da quantidade de matéria ali associada, eu vou ter então que a massa é uma grandeza escalar e ela é constante. Portanto, a massa não muda. Se eu medir a massa aqui na Terra e medir a massa na Lua, a massa é a mesma. Portanto, eu tenho aí que massa e peso são coisas distintas. Tá? Então, a massa não pode sofrer variação, enquanto o peso ele sofre variação se eu mudar então o meu sistema de interação ali com a vizinhança. Bem, esse conceito de peso também ele remete para a gente uma outra tipo de força que vai surgir devido à interação que eu vou ter do meu objeto em contato com uma determinada superfície quando tem uma força-peso aplicado nesse corpo. É o caso desse exemplo aqui que eu tenho um bloquinho aqui em azul, número 1, aonde ele está em contato aqui com a minha superfície. Embora ele estando em contato com a minha superfície, existe uma força atuando sobre ele, que é a força-peso. Então eu vou ter a minha força-peso atuando aqui nesse sistema, dirigida para baixo. Bem, como eu tenho então o meu bloquinho aqui fazendo uma força na minha superfície, pela terceira lei de Newton, a superfície também vai fazer, né, uma força sobre esse meu bloquinho. Essa força, então, que surge aqui devido à terceira lei de Newton, é a força aqui denominada aqui por esse vetor em vermelho, que é a força normal. A força normal, então, nesse caso, vai ser sempre a força que a superfície faz sobre o meu bloquinho. Então, ela surge aí da terceira lei de Newton. Nesse caso aqui em particular, como a gente pode observar, eu tenho então a minha força-peso dirigida para baixo. A minha força normal, então, ela vai ter o mesmo módulo da minha força-peso, sendo então que as duas forças aqui, ao se somarem, elas se anulam. Dessa forma, então, eu não tenho movimento aqui na vertical para esse corpo. Mas nem sempre eu vou ter a minha força-peso igual à normal. E isso, então, a gente pode deixar claro no exemplo aqui do lado, aonde eu tenho aqui que agora eu tenho um bloco número 2. Esse meu bloco número 2 ele está sobre uma rampa que forma um ângulo aqui em relação à minha superfície horizontal. Mesmo ele estando sobre essa rampa, vai estar atuando sobre ele uma força aqui perpendicular à superfície, que é a força-peso. Tá? Então vai ser do centro do meu objeto até o centro da Terra. No entanto, a minha força normal, como foi definida, é uma força que a superfície faz sobre o meu bloco. Então, como o meu bloquinho está numa superfície inclinada aqui, pela terceira lei de Newton, essa superfície vai fazer uma força aqui
né, do mesmo módulo, mesma direção em sentido contrário, portanto, uma força aqui para cima, que é a nossa força normal. Então a gente vê aqui que eu mudei, obviamente, aqui a direção do meu objeto. Dependendo então dessa condição, eu vou ter que a minha força normal ela pode mudar. Nesse caso, eu não tenho que a minha força normal é igual à força peso. Mas eu posso encontrar aqui quanto que vai valer essa minha força normal, considerando que eu tenho aqui que o peso é uma grandeza vetorial, portanto, uma força vetorial ela pode ser separada em suas componentes. Então, se eu tiver aqui uma força F, tá? Eu posso fazer a decomposição dessa força que foi aplicada ali no meu corpo. E aí, então, nesse exemplo aqui, eu teria então que a força F em verde, ela pode originar então aqui duas componentes em amarelo, em laranja e cinza, né? Que seria a Fx e a componente Fy. O cálculo dessas componentes aqui a gente já demonstrou em outras situações, portanto aqui a componente Fx seria o módulo de F cosseno de θ, enquanto a componente Fy seria o módulo de F seno de θ. E aí então eu posso separar aí as componentes da minha força. Se eu posso fazer isso então para qualquer força, eu posso também fazer isso para a minha força peso. Sendo assim, eu posso pegar essa minha força peso aqui e separar ela em componentes. Componentes essas que pode estar associada aqui a esse plano inclinado. Para isso, então, a gente utiliza um artifício que a gente chama diagrama de corpo livre. O diagrama de corpo livre nada mais é do que a representação de um sistema cartesiano XY de acordo com a orientação que eu tenho da minha superfície. Nesse caso, eu vou colocar o meu eixo X paralelo ao meu plano inclinado que eu tenho aqui. E aí, então, eu começo a desenhar todas as forças que eu estou observando nesse sistema. Então, eu tenho aqui a força peso. A força peso, então, de acordo com o que eu estou desenhando ali, ela estaria nesse sentido, nesse diagrama de corpo livre. E eu tenho a minha força normal aqui, que está perpendicular à minha superfície. Nesse caso, então, ela estaria paralela ao eixo Y aqui, a força normal. Bem, eu vou decompor, nesse caso aqui, a minha força peso. Observe, então, que esse ângulo θ aqui, por semelhança de triângulo, vai ser o ângulo que a minha força peso faz com o meu eixo Y aqui. Então, eu tenho θ aqui também. Sendo assim, decompondo aqui a minha força peso, eu vou ter a componente peso em Y e a componente peso em X. E aí, então, nessa análise, obviamente, eu observo aqui que a minha componente, que a minha força normal é igual à componente WY aqui obtida. Eu posso, então, calcular matematicamente e encontrar o valor dessa força normal. Decompondo, então, os nossos vetores ali, eu vou ver que Wx vai ser o módulo do peso seno de θ, enquanto WY é o módulo do peso vezes cosseno de θ. Como eu disse anteriormente, WY é igual a normal, já que eu não tenho movimento na vertical, eu só tenho movimento aqui na horizontal desse sistema. Então eu vou ter aqui que a normal é o peso de W, módulo do peso de W, cosseno de θ. Assim, então, a gente consegue aí descrever, né, como que eu posso calcular ali a minha força normal para essa situação. Existem outras situações também aonde a força normal não vai ser igual a peso, mesmo que o meu corpo também esteja na horizontal. Sendo assim, vamos demonstrar aqui nesse exemplo que eu tenho uma pequena caixa, vai estar atuando sobre ela uma força-peso, e eu vou ter, obviamente, aqui, devido à terceira lei de Newton, a minha força normal. No entanto, eu estou puxando essa caixa com uma força F, sendo que essa força F ela faz um ângulo aqui com a minha horizontal, um ângulo θ. Sendo assim, eu vou ver então que essa força F aqui ela vai resultar então em duas componentes, uma na horizontal e a outra na vertical. E aí, obviamente, se esse meu corpo está movimentando somente na horizontal e ele não tem movimento para cima e nem para baixo, eu posso então descrever a seguinte situação. Vou fazer aqui um diagrama de corpo livre para esse sistema desta forma. Então vou colocar aqui o X também na horizontal. Vou colocar a minha força peso, que é para baixo, a minha normal
que é para cima, e eu tenho aqui a minha força F, que é responsável pelo movimento do meu bloquinho. Essa força F, eu vou separar ela a componente Fx e a componente Fy. E aqui então eu já posso observar o seguinte, eu tenho então para cima aqui ao longo de y, Fy em normal, e para baixo tem a minha força peso. Se eu não tenho deslocamento nenhum ao longo do eixo y, significa então que a somatória de todas essas forças aqui, ela é nula. Consequentemente, então eu posso descrever agora a minha força normal fazendo análise dessas componentes da força F. Para Fx, então, eu vou decompor ela aqui, vai ser o módulo de F cosseno de θ. E Fy vai ser o módulo de F seno de θ. Sendo assim, ao longo do meu eixo y, se eu somar todas as minhas forças, eu vou ter então que Fy mais a minha força normal, ela vai ser igual à minha força peso. De tal maneira que se eu isolar então aqui a minha força normal e substituir aqui Fy pelo valor que a gente calculou, eu vou ter então que o módulo da minha força normal é igual ao módulo da minha força peso, menos o módulo da força F seno de θ. E de novo, a gente pode observar então aqui por essa relação matemática que a minha força normal ela não é igual a peso, ela vai ser menor do que a peso nessa situação aqui para esse exemplo. Então, são alguns exemplos que a gente pode dar ali para especificar e deixar bem claro que a força normal é a força que a superfície faz no meu objeto e não igual ao peso. Tá? Bem, outra situação de força que a gente pode também descrever aqui atuando sobre o meu corpo é que quando eu coloco uma força para movimentar um determinado objeto, em muitas situações a gente observa então uma força contrária resistindo a esse movimento. Justamente então essa força aqui de resistência ao meu movimento, a gente define ela como sendo então o atrito que eu tenho entre o meu objeto e a superfície. Portanto, a gente vai chamá-la de força de atrito. Essa força de atrito ela vai ser sempre contrária ao meu movimento. Quando eu faço análise então dessa força de atrito, eu posso verificar então que ela pode ter dois comportamentos. O primeiro comportamento ocorre para uma força de atrito quando o corpo só se movimentará se eu tiver uma força maior do que essa força de atrito. Ou seja, embora eu esteja aplicando uma força no meu objeto, esse objeto ainda não vai estar se movimentando. O que implica então que eu tenho uma força contrária igual à força que eu estou aplicando a ele. Essa força contrária então é a força de atrito, conhecida como sendo força de atrito estática, porque o meu objeto está parado. Para ficar mais claro, vamos pegar aqui o seguinte exemplo. Você tem aqui uma caixa, você está aplicando uma força tentando empurrar essa caixa aqui, mesmo você aplicando aí uma força considerável, essa caixa ainda não se movimenta. Se ela não se movimenta, significa então que a força F1 que você está aplicando aqui para a direita, tá? Tem uma força de atrito contrária aplicada aqui para a esquerda, que se iguala então a essas duas forças, fazendo então com que o objeto fique parado. Essa situação então dessa força de atrito ali é o que a gente define então como sendo atrito estático. Esse atrito estático ele depende então de um coeficiente relacionando então que a gente define aí como sendo a rugosidade da superfície da caixa com a superfície do assoalho aqui que eu estou empurrando essa caixa. Esse coeficiente então seria o coeficiente de atrito estático e ele é definido então por uma razão de duas forças. O coeficiente de atrito estático então ele é devido à razão da força de atrito estático dividido pela força normal. Então a força normal é a força perpendicular que eu tenho aqui sobre essa superfície. Veja que a força normal ela não está na mesma direção da força de atrito, mas mesmo assim ela é o suficiente para influenciar nesse coeficiente de atrito que aqui a gente descreve. Sendo assim, então, a força de atrito ela seria o produto da força normal vezes o coeficiente de atrito. Obviamente, essa força de atrito estática aqui ela só é válida
tá? Enquanto o objeto estiver parado ou na iminência do movimento, ou seja, ele está quase se movimentando, mas ainda não está se movimentando. A partir do ponto que esse objeto começa a se movimentar, a gente trata então agora de uma nova força de atrito, que é o que a gente chama então de força de atrito cinético. Por consequência, vou ter associado aí à minha superfície também um coeficiente de atrito, que seria o coeficiente de atrito cinético. Bem, nessa situação aqui, por que eu tenho diferença aqui agora do coeficiente de atrito da superfície, já que é a mesma caixa, a mesma superfície? O que muda agora é a condição do meu movimento. Para quem já fez mudança aí e teve que arrastar algum móvel de um lugar para outro, muito provavelmente já percebeu que a força que você tinha que fazer no início para começar a empurrar aquele móvel era muito maior do que a força depois que você colocou esse objeto em movimento. Assim que você colocava o móvel em movimento, a força que você precisava para mantê-lo em movimento era muito menor. Sendo assim, nessa condição, eu tenho que a minha força agora aqui, que vai originar o movimento da minha caixa, ela é muito menor do que eu tinha no caso anterior, e por consequentemente, ainda existindo aqui um coeficiente de atrito, né, eu vou ter que essa força de atrito ela vai ser menor do que eu tinha anteriormente, pois nesse caso estou movimentando ali minha caixa, né? Ou seja, ela só pode ter movimento se esse coeficiente de atrito aqui for menor do que a força que eu estou aplicando. Consequentemente, então, eu tenho aqui que o meu objeto ele vai estar sempre escorregando sobre a superfície, eu vou ter um coeficiente de atrito menor, o coeficiente de atrito cinético. O coeficiente de atrito cinético, então, é dado pela razão da força de atrito cinético dividido também pela normal. Consequentemente, eu passando a normal aqui multiplicando, a força de atrito, então, é o produto da normal pelo coeficiente de atrito. Bem, sendo assim, então, a gente pode destacar que, embora a força de atrito, tanto cinético como dinâmica ali, ele depende ali da minha força normal, ele não vai ter a direção e o sentido da minha força normal. A força de atrito ela sempre vai estar em oposição ao sentido do meu movimento. Tudo bem? Resumidamente, então, eu posso dizer o seguinte: o coeficiente de atrito estático ele sempre vai ser maior ou, no máximo, igual ao coeficiente de atrito cinético. Portanto, a minha força de atrito estático vai ser sempre maior ou igual à minha força de atrito cinético. Essa, então, é a situação que a gente vai estar descrevendo ali esse movimento. Bem, o atrito, então, cinético vai ser aquele, então, associado ao movimento, enquanto o estático, quando o objeto estiver parado. A gente pode também fazer a pergunta seguinte: bem, se a força de atrito, então, é uma força de oposição, a força de atrito, então, ela seria algo ruim para nós? Nesse vídeo, então, a gente pode exibir aí uma condição aonde que vamos chegar à conclusão que nem sempre o atrito é ruim para nós. Então, a gente pode ver aí muito bem, né? Além da parte engraçada aí do rapaz tentar caminhar aí sobre o gelo, a gente viu então que quando ele passa então para a superfície aí que está congelada, o atrito se reduz drasticamente, embora ainda tenha aí um pequeno atrito, mas mesmo assim, né, esse atrito não é o suficiente aí para que ele consiga caminhar. De tal maneira, então, que ele tenta ali caminhar até correndo em algumas situações ali, né? Mas ele não consegue sair do lugar. E acaba, então, que ele vai caindo posteriormente ali, porque ele não consegue se sustentar em pé sobre a superfície de gelo. Então, sim, um atrito é, em algumas situações, uma coisa boa para nós. Nem sempre o atrito vai ser ruim.
Um outro fato interessante com relação ao atrito é quando a gente está estudando aí um movimento levando em consideração veículos que possuem rodas. A gente vai ver uma situação aqui bem curiosa a respeito então do atrito cinético e o atrito estático que a gente falou anteriormente. Quando tem então um atrito cinético, obviamente eu tenho associado ali um movimento de um veículo. Nesse caso aqui, por mais estranho que pareça, quando eu tenho um objeto com roda girando, o atrito que eu vou adotar para esse caso vai ser o atrito estático. Isso por quê? Porque a minha roda ela está girando. Significa então que à medida que ela está movimentando ali ao longo dessa circunferência da roda ali, eu vou ter vários pontos de contato com a minha superfície. Então, constantemente, eu vou ter aqui que cada ponto desse daqui, assim que a roda gira, ele vai estar de novo na iminência do meu movimento. Sendo assim, então, se eu tiver um sentido de rotação aqui horário para minha roda, eu vou ter então que a força aplicada ali, ou seja, a força que o pneu faz aqui sobre o asfalto, ela vai ser dirigida aqui para a esquerda. Como a força de atrito então é contrária a ela, eu vou ter que a minha força de atrito aqui ela vai ser dada para a direita. Não só isso, é estranho, mas como esse atrito, como eu disse para vocês, que eu vou ser adotado aqui nesse caso, é a força de atrito estático. Como eu disse, isso porque toda vez que a roda estiver girando, eu vou ter um novo ponto de contato com a superfície. Então, em cada situação dessa, eu vou estar sempre na eminência do meu movimento. Se eu estou na iminência do meu movimento, o atrito então associado seria o atrito estático. Sendo assim, então, se eu tenho uma roda girando, eu vou ter o maior coeficiente de atrito atuando sobre ela, que é o coeficiente de atrito estático. Contudo, vamos supor que você tenha aí seu veículo e você teve que parar ele bruscamente, você pisou no freio com força ali, de tal maneira que você trava as rodas do veículo. Nesse caso, quando a roda está travada, ela sai arrastando o mesmo ponto de contato com a superfície, ou seja, com o asfalto. Nessa situação, eu vou ter então um movimento, só que eu tenho o mesmo ponto de contato. O atrito, então, que eu estou trabalhando nesse caso aqui, vai ser o atrito cinético. Então, o sentido do meu movimento ainda continua sendo para a direita, a hora que eu estou deslocando. Agora, a força que o pneu faz sobre o meu asfalto também é para a direita, mas a minha força de atrito estático é contrária a esse movimento, portanto, essa força de atrito aqui ela é para a esquerda. Eu tenho então a mudança do sentido aqui da minha força de atrito. Eu também tenho que, nesse caso, a hora que ela está arrastando aqui pela minha superfície, eu vou observar então que eu tenho um menor coeficiente de atrito associado ali à minha roda. É por esta razão então que quando você vai frear o seu veículo, é interessante então você não travar a roda desse veículo, porque quando você faz isso, você reduz o coeficiente de atrito e aí então faz com que esse veículo, ao invés dele parar muito rapidamente, ele vai parar por uma distância muito maior. É por essa razão então que foi desenvolvido alguns sistemas aí que controlam o processo de frenagem do veículo, como o sistema conhecido como ABS, Anti-Lock Braking System, que é um sistema então aonde eu tenho o controle hidráulico aqui das pinças de freio que vão atuar no disco de freio do veículo, fazendo então com que ele nunca trave completamente. Sendo assim, eu vou manter a frenagem do meu veículo na melhor condição possível, que seria então na condição lá de atrito máximo, que é o coeficiente de atrito estático, enquanto as rodas estão girando. Dessa forma, então, eu consigo ter uma distância aqui de deslocamento muito inferior à hora que eu estou travando as rodas do veículo, comparado com o travamento das rodas do meu veículo. De tal maneira, então, que eu tenho uma frenagem muito mais segura. E não só isso, o sistema ABS, então, propicia ainda para a gente uma outra possibilidade, que é, à medida que eu freio o meu veículo, além de eu estar no máximo do processo de frenagem, porque eu vou estar com o coeficiente de atrito estático atuando sobre ele, tá? Eu vou ter ainda a possibilidade de desviar do meu obstáculo. Tá? Uma vez que as rodas não travam, eu tenho a dirigibilidade do meu veículo. Então eu posso girar a roda para um lado para o outro
e desviar então desse veículo ao mesmo tempo que eu estou freando. Isso então é uma grande vantagem aí e traz uma segurança muito grande aí no trânsito. Vou trazer aqui alguns vídeos para demonstrar aí alguns efeitos do ABS aí para o nosso sistema. O primeiro exemplo, então, eu tenho aqui um veículo que ele vai passar por uma superfície aqui que tem um baixo coeficiente de atrito, coisa que acontece, por exemplo, quando você está em condições de chuva, né? E a gente vai observar claramente aqui a distância de frenagem com e sem ABS. Então, nesse primeiro vídeo aqui, a gente pôde ficar visto aí bem claro, né, que com o ABS, mesmo uma superfície aí bem lisa, tá, você conseguiu frear o seu carro sem problema nenhum, enquanto sem ABS ali, o carro teve uma distância muito maior e ele acabou derrapando ali também ao longo desse espaço que ele tinha ali para frear. Obviamente, então, se ele tivesse aqui um obstáculo na frente dele, muito provavelmente ele teria batido. Um outro exemplo que a gente pode dar agora é com relação àquilo que eu falei da dirigibilidade do carro. Então vamos começar aqui a ver primeiramente aí com ABS. Então é possível ver aí que o veículo, enquanto ele freia, ele consegue ainda mudar a direção, né, ao mesmo tempo. Sem ABS, a gente vê então que ele vai travar as rodas e embora ele gire as rodas ali, a gente vê que ele não muda de direção. Então fica bem claro aí pra gente, ó. Vê que ele está esterçando ali o volante, mas ele não muda de direção, além dele precisar de um espaço muito maior para frear. Nesse caso, então, o ABS aí é um artifício aí muito útil aí para a segurança aí nos veículos atuais. Passamos agora, então, a um método prático para a solução aí de problemas de física. Diferente do que a gente estava acostumado ali na parte de cinemática, onde a gente tinha ali um conjunto de equações, onde bastava a gente manipular essas equações para chegar aqui num determinado resultado. Aqui no caso da dinâmica, eu não tenho uma equação pronta, eu preciso sempre, para cada problema, fazer uma análise desse problema e aí sim, então, encontrar uma equação para a resolução daquele problema. Então, dessa forma, então, vamos descrever aqui uma receitinha de bolo, basicamente, que possa nos ajudar aqui a compreender como que a gente chega nessa relação aqui para solucionar problemas de dinâmica. Primeira situação, então, vamos pegar aqui um caso típico, onde a gente tem aqui alguns elementos de massa, algumas forças aplicadas nesse sistema para tentar descrever essa metodologia. Então eu vou adotar aqui um sistema com um plano inclinado, onde eu vou ter aqui uma caixinha, que eu vou chamar de caixa A, e vou ter uma caixa B. Essas duas caixas aqui estão ligadas, então, por meio de um fio. Esse fio, então, ele tem a sua força aqui aplicada nesse sistema mudada pela direção aqui através de uma polia. Então essa polia aqui ela não tem muita influência aqui no sistema, a única coisa ela serve para mudar a direção aqui com que a força está sendo aplicada. Além disso, vou supor também que como essa minha superfície aqui está nesse plano inclinado, eu tenho também um atrito aqui ocorrendo entre essas superfícies ali. Então basicamente aqui esse é um exemplo que eu vou utilizar para demonstrar aqui como que a gente chega nas relações associadas aqui para descrever o movimento nessa situação aqui, descrever uma equação que possa ser utilizada para o movimento nesse caso. Obviamente, para ter movimento, eu vou ter que ter uma força resultante, essa força resultante então vai imprimir uma aceleração. A aceleração então vai ser o principal objetivo que a gente tem de encontrar para esse sistema aqui, e sendo assim, com aceleração a gente pode determinar outros parâmetros como velocidade ou a posição do meu objeto a partir então do conhecimento desta a minha aceleração. Tá? Nesse caso então, assumindo que eu tenho esses dois corpos, o meu objetivo inicial vai ser encontrar a aceleração.
Assim, eu preciso encontrar uma equação relacionada com esses corpos, né, as massas deles e as forças envolvidas, e eu vou fazer então um estudo separado de cada um desses corpos, sabendo que a aceleração vai ser a mesma para os dois, uma vez que eles estão ligados aqui por esse fio. Então, assim que um corpo se movimentar, obviamente ele vai estar puxando um ou outro objeto ali. Eu ainda não conheço qual corpo vai puxar o outro, seja, se vai ser a caixa número A que está puxando a B, ou se vai ser a caixa B que está puxando a caixa A. Nesse caso, então, a minha análise ela começa com o que a gente chama aí do nosso querido chute. Ou seja, eu vou dar aí um chute inicial, supondo que um dos blocos aqui está puxando o outro. E a partir então da solução final, ou seja, quando eu encontrar a aceleração final desse sistema, eu vou saber se a minha solução está correta ou não, ou seja, se o sentido do movimento do meu corpo está correto ou não. Então eu não tenho condições prévias, sem nenhuma informação aqui extra, né, do meu problema, de saber para qual sentido é o meu movimento. Então nesse caso aqui, nesse exemplo, eu vou admitir que é nosso bloquinho B que está puxando o bloco A. Tá? Eu não sei se isso é verdade ou não, como eu disse, eu vou descobrir somente no final. Então, adotei aqui que B está puxando A. Uma vez que eu já sei então o sentido dessas forças, eu sei então o sentido dos vetores associados a cada um desses bloquinhos. E agora então eu vou fazer o diagrama de corpo livre para cada um dos blocos e equacionar separadamente cada um dos blocos. Vou começar então primeiramente com o bloco A. Faço então o diagrama de corpo livre, coloco então o eixo X aqui paralelo ao meu plano inclinado, e aí então vou começar a descrever todas as forças que eu estou enxergando. Eu tenho a força peso atuando ali no meu bloquinho, aonde a direção dessa força peso aqui ela faz um ângulo θ com um Y por semelhança de triângulo. Eu tenho aqui a minha força normal, que é paralela ao meu eixo Y. Eu tenho a minha força de tração. Essa força de tração é aquela força que existe no fio lá. É a força, então, que o bloco B está fazendo sobre o bloco A. E aí, eu vou ter, obviamente, né, se eu adotei que o sentido do movimento é para cima, tá? Ou seja, a minha força resultante aqui ao longo de Y, ela vai ser positiva, para cima. Consequentemente, se eu tenho uma força de atrito atuando nesse sistema, a força de atrito é contrária ao meu movimento, portanto eu tenho aqui uma força de atrito cinética, tá, que é dirigida para baixo. Então essas são as forças iniciais que eu tenho aí do meu sistema. Além disso, como a minha força peso aqui ela está posicionada aqui na diagonal do meu plano XY, eu posso então separar as componentes da minha força peso, a peso de A em Y e a peso de A em X. Então eu tenho aqui desenhado todos os meus vetores e componentes de força para esse sistema. A partir disso, então, eu posso começar agora a equacionar isso daqui, ou seja, fazer a soma, né, de todas as forças em cada um dos eixos, ou seja, aplicar a segunda lei de Newton. Eu vou fazer isso então separadamente aqui para cada corpo e para cada eixo. Então, para o corpo A e primeiramente para o eixo X. Ao longo do eixo X, eu tinha o quê? Eu tinha minha tração, que é positiva, eu tinha minha componente peso de AX e eu tinha minha força de atrito, que também era negativa. Então eu tenho tração menos a força de atrito mais a componente do peso de A em X. Tudo isso, obviamente, tem que ser igual à segunda lei de Newton, ou seja, a massa vezes a aceleração. Nesse caso, a massa do bloco A vezes a aceleração do meu sistema. Eu vou chamar simplesmente de aceleração e não aceleração de A, porque, como eu disse, a aceleração do bloco A e do bloco B vai ser a mesma, então vou chamar tudo de aceleração. Aqui, então, eu escrevi em função da componente do peso de A em X, então eu vou abrir ele aqui, eu vou escrever então como tração menos FC mais módulo de A, né, do peso de A vezes seno de θ, que é igual a massa de A vezes aceleração. Bem,
Ainda nessa expressão aqui, eu preciso saber quanto que vale a força de atrito cinético. A força de atrito cinético ela é dada pela força normal. Então, nesse caso, eu vou então fazer a análise das forças que estão atuando ao longo do eixo Y. Ao longo do eixo Y, eu vou ter a minha normal para cima, eu vou ter a componente do peso de A em Y, que é para baixo. Essas duas aqui somadas, elas vão ser igual a zero, porque eu não tenho movimento ao longo de Y, tá? Ou seja, o meu bloco vai estar em contato constante com a superfície. Então, sendo assim, eu não tenho movimento ali na vertical. Aí, então, resta para mim que a normal é igual a componente peso de A em Y. A componente peso de A em Y é descrito como módulo de A vezes cosseno de θ. Uma vez então que eu conheço agora quanto que vale minha força normal, eu posso calcular a força de atrito, já que eu sei que a força de atrito é o coeficiente de atrito vezes a normal. Portanto, μc é igual ao módulo de A vezes cosseno de θ. Eu vou então agora substituir esse coeficiente de atrito na equação para o movimento ali ao longo do eixo X. E aí eu tenho então que a tração é igual a menos Fc mais módulo de A vezes seno de θ, que é igual a massa de A vezes a aceleração. Desta forma, então, eu substituo aqui o Fc pelo que a gente calculou anteriormente, então vai ficar μc, peso de A cosseno de θ, mais peso de A seno de θ, que é igual, então, a massa de A vezes a aceleração. Eu vou chamar isso daqui de equação número 1, porque eu não consigo resolver ela, porque eu não conheço a aceleração e também não conheço a tração. Então eu tenho uma equação, duas incógnitas, é um problema, então, sem solução até o momento. Mas eu vou fazer a análise agora das forças que estão atuando no bloco B. Para o bloco B, eu vou ter o seguinte: o meu movimento vai estar concentrado somente ao longo do eixo Y. Sendo assim, eu vou ter uma força-peso de B para baixo e uma tração para cima. Essa tração aqui é a lei da ação e reação que o bloco A tem, né, no bloco B. Então a corda agora ia puxada pelo bloco A ali, o bloco B. Então eu tenho aqui somente essas duas forças atuando ao longo do eixo Y aqui para o meu sistema. A força resultante, como o corpo B está descendo, a minha força resultante então ela vai ser para baixo. Portanto, a força resultante, que seria a força dada pela segunda lei de Newton, ela vai ser negativa. Para esse sistema, então, eu vou ficar com a tração positiva menos a peso de B, que é igual a menos a massa de B vezes a aceleração do sistema. Eu só vou dar uma rearranjada aqui nesses termos para assumir que esse negativo. Então vai ficar o peso de B menos a tração é igual a mB vezes A. E de novo nessa equação eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a tração e a minha aceleração. Sendo assim, então eu vou chamar isso daqui de equação número 2. E aí então eu vou combinar a equação número 1 com a equação número 2, de tal maneira então que eu possa eliminar uma dessas variáveis, por exemplo, a tração, e aí encontrar a minha querida aceleração. Nesse caso, então, eu vou somar a equação número 1 com a equação número 2. Eu posso somar diretamente, nesse caso aqui, que eu vou eliminar a tração logo de cara. Então, eu escrevo aqui a equação número 1 para o bloco A e a equação 2 para o bloco B. E a hora que eu somo elas, como eu tenho aqui a tração positiva aqui e aqui negativa, eu vou eliminar essa tração. Então, fica no demais peso de B menos, eu já vou colocar aqui peso de A em evidência, então peso de A, né, mi cosseno θ mais seno θ é igual. A aceleração aqui é a mesma para os dois, então quando eu somo aqui do lado direito da minha equação, eu posso colocar a aceleração em evidência, então vai ficar a aceleração igual a massa de A mais massa de B. Já está em caminho aqui para a gente isolar a nossa aceleração. Eu preciso saber então quanto que vale o peso de A e o peso de B. Peso de A, nesse caso aqui, ele seria dado pela massa de A vezes a aceleração da gravidade, e o peso de B seria a massa de B vezes a aceleração da gravidade. Substituo então essa relação aqui na relação de cima, portanto fica mBg
menos MAG, que multiplica Mi cosseno θ mais seno θ, que é igual a massa de A mais massa de B vezes a aceleração. Eu isolo então aqui a aceleração. Eu posso também colocar a aceleração da gravidade aqui em evidência. E aí eu chego nessa expressão aqui para minha aceleração. E aí eu tenho aqui encontrado a aceleração para esse sistema. Lembra no início que eu falei que eu estava dando um chute para o sentido daquele meu movimento, ou seja, que o bloco B estava puxando o bloco A. Agora, se eu conhecesse aqui os valores de massa e o ângulo daquele plano inclinado, o coeficiente de atrito também, eu poderia calcular aqui essa aceleração. E o sentido dessa aceleração, ou seja, se ela fosse positivo ou negativo, que vai definir se eu adotei o sentido correto ou não. Se a minha aceleração aqui ela for negativa, implica que, para esse caso, o sentido que eu adotei ele estaria errado. Ou seja, não seria o bloco B que estava puxando o A, e sim o A que estava puxando o B. Se ele deu positivo, tranquilo, o sentido está correto, a gente teve sorte em resolver o problema. Se ele não for positivo, ou seja, se ele for negativo, nesse caso tem que começar a resolução tudo de novo. Por quê? Porque eu tenho um atrito aqui envolvido, e o atrito ele sempre vai ser contrário ao sentido do meu movimento, o que implicaria então que naquela relação que eu tinha para o corpo em A, a equação ia ser diferente, ela ia ser totalmente com valor distinto do que eu teria aqui nesse caso. Então não é só questão de mudar o sinal, né, da minha operação, mas também a questão de mudar o valor dessa minha aceleração. Então eu tenho aí sempre 50% de chance de estar acertando o sentido do meu movimento ou não na hora que eu estou resolvendo o meu problema. E se eu verificar que a minha aceleração é negativa, eu obrigatoriamente vou ter que começar a resolução tudo de novo. É claro que em algumas situações eu vou ter algumas informações ali que pode ficar mais fácil para a gente resolver. Por exemplo, se eu conhecer ali a massa de um dos blocos, né, e tiver uma diferença gritante entre massas, obviamente aí pode indicar para a gente o sentido do meu movimento, tá? Mas se tiver massas próximas, embora ela seja diferente, mas valores próximos, devido ao ângulo de inclinação do meu plano inclinado, fica difícil saber qual que vai estar puxando qual ali. Se tiver força de atrito, então, pior ainda, porque eu não sei qual que é a influência, no final das contas, que essa força de atrito vai ter no meu sistema. Tá? Então eu sempre tenho que resolver desta forma aqui. Outro caso também, se não existisse aqui força de atrito no meu plano inclinado, mesmo que a minha aceleração aqui desse negativo, ela não ia influenciar em nada, porque a força de atrito ela não ia estar atuando no meu sistema e, consequentemente, o valor encontrado para aceleração, o módulo dele ia ser o mesmo, só ia mudar realmente o sentido aí para esse caso. Então, se eu não tiver atrito, a preocupação é menor. Se eu tiver atrito, não tem jeito, eu tenho que resolver o problema tudo novamente. Então eu espero aí que tenha ficado claro essa questão do processo para resolução de problemas utilizando força. Tá? Como eu disse, não tem outra forma, né? Não tem uma formulinha pronta, cada situação aí eu tenho que fazer uma análise em particular para o caso da dinâmica, mas também não é nada de um bicho de 7 cabeças. Basicamente é uma análise de soma de vetores e você consegue resolver aí esse problema muito claramente. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê então numa próxima aula.